Arruma meu verso. Salve, comunidade cabana! Vamos ver nesse Expresso Cabano o que rolou na segunda Copa Antifa de Belém e o que tá por vir nos próximos torneios. Copa Antifa? É isso mesmo? É isso mesmo que tu ouviste. Existe em Belém, desde 2021, uma Copa de times antifascistas, reunindo defensores da democracia, da soberania popular e dos direitos humanos. Ah, mas o que tem a ver futebol e política? Tudo a ver, meus caros, pois o mundo dos esportes, assim como todas as dimensões das sociedades humanas, não está isento da política, quer seja de tendências conservadoras e reacionárias, quer seja de caráter progressista e democrático. Foi assim, por exemplo, que os governos ditatoriais do Brasil se utilizaram da seleção brasileira como propaganda política estatal. O contraponto a isso veio de jogadores e torcedores que defendiam a volta da democracia no país, como a lendária torcida Democracia Corintiana, que existe até hoje, dando continuidade na tradição histórica na defesa da democracia no Brasil, como o enfrentamento dos bloqueios e manifestações de caráter golpista. A exemplo da Democracia Corintiana, torcidas de diversos times por todo o país vêm adotando uma atuação em defesa da democracia e combate ao crescimento do fascismo, como as torcidas Paysandu Antifa e Remantifa aqui no estado do Pará. Atualmente, a Copa do Catar tem sido palco de diversas manifestações contra a homofobia, o feminicídio, o racismo, pela autodeterminação dos povos e lutas anticapitalistas. Um dos casos mais emblemáticos foi o da torcedora do Irã, que em um protesto silencioso ganhou o mundo ao segurar uma camisa com o nome Marcha Amini, uma jovem curda de 22 anos que foi detida e morta pela polícia da moralidade de Teherã, por infringir o código de vestimenta feminino, ao deixar uma mecha de cabelo aparecer. A torcedora, responsável pelo protesto, foi detida e proibida de se expressar. Em outro episódio, os jogadores da seleção alemã protestaram durante uma foto oficial em sua estreia na Copa do Mundo, após serem proibidos de utilizar uma abraçadeira de capitão com a expressão "não à discriminação". Já na seleção brasileira, temos os nossos próprios antagonismos, expresso de um lado pelo eterno menino mimado Ney, em seus 30 anos, e o jovem e gigante dentro e fora dos gramados, Richarlison. Enquanto o menino Ney, no auge da sua boçalidade e arrogância, defendeu causas negacionistas como a minimização da escalada, das queimadas e destruição ambiental dos biomas brasileiros durante o governo Bolsonaro, além de fazer pouco caso em relação à pandemia de Covid-19, prometeu homenagear Bolsonaro em seu primeiro gol na Copa do Catar. O atacante Neymar postou um vídeo nesta quinta-feira em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A publicação foi a primeira manifestação política aberta de um jogador da seleção brasileira para a eleição de domingo. O que Neymar queria era o perdão da dívida com a Receita Federal, fruto da sonegação de impostos. Em 2019, o pai de Neymar se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto para tratar do processo contra o jogador, que tramitava no CAF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O jogador havia apresentado dias antes um recurso ao conselho em que pedia a anulação do processo que cobrava uma multa de 8 milhões. Lula disse em entrevista ao Flow Podcast que o pequeno Ney estaria com medo de ser descoberto em sua tentativa de perdão de dívida com a Receita Federal. Isso porque Lula quebraria todos os sigilos de 100 anos decretados por Bolsonaro, que seria desmascarado essa e outras falcatruas do chefe do executivo. Por outro lado, Richarlison contrasta com o perfil conservador de Neymar, manifestando-se contra o racismo no futebol, tomando iniciativas de combate à tragédia da pandemia e até mesmo apoiando ações de combate às queimadas no Pantanal, fugindo do lugar comum de inércia da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Em entrevista à revista Placar, em junho de 2021, Richarlison citou os assassinatos do menino João Pedro, morto por policiais em uma operação do Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro,
e de George Floyd, que foi asfixiado também por um policial em Minnesota, nos Estados Unidos. Disse Richarlison, abre aspas, o racismo é um assunto que nós, que viemos da favela, estamos acostumados. Sempre fui tratado de forma diferente. Acompanhei o caso da morte de João Pedro, no qual a polícia deu mais de 70 tiros em sua casa. Poderia ser comigo. Lá atrás convivi com tiroteios e fui até confundido com traficante, lembrou Richarlison. No dia 14 de janeiro de 2021, no auge da contaminação e morte por Covid-19, o país assistiu atônito à crise do sistema de saúde de Manaus, quando faltou oxigênio nos hospitais. O atacante brasileiro se manifestou publicamente sobre o tema e doou 10 cilindros para o sistema de saúde local. Mas não ficou só nisso. Richarlison entrou na campanha de vacinação e tornou-se embaixador do programa da USP para a produção de uma vacina para a Covid, arrecadando fundos para as pesquisas. Na época, o governo de Jair Bolsonaro insistia em métodos sem comprovação científica para a cura de Covid-19 e desdenhava das vacinas. Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe! É nesse clima de Copa do Mundo e lutas sociais pela volta da democracia no Brasil que em 20 de novembro ocorreu a segunda Copa Antifa de Belém, na sede campestre do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Educação Superior, o Sinditifes. O evento, além de um momento de confraternização entre ativistas de diferentes movimentos sociais, celebra a vitória da democracia e a derrota do bolsofascismo nas eleições gerais do Brasil. Esse ano, a Copa Antifa contou com a participação de 6 times: o Paysandu Antifa, Remo Antifa, Barcemonas LGBTQIA+, Sem Terra Futebol Clube, MAB Esporte Clube e a Conquista do Pão. Os 6 times foram divididos em 2 grupos. O grupo A foi formado por Remo Antifa, Sem Terra Futebol Clube, MAB Esporte Clube, e o grupo B formado por Barcemonas LGBTQIA+, Paysandu Antifa e a Conquista do Pão. É importante destacar que foram adquiridos, como contribuição solidária, um total de 110 kg de alimentos, mais 2 cestas básicas, que serão doados para famílias em condições de vulnerabilidade. Confira os resultados dos jogos e o grande campeão da segunda Copa Antifa, além de tudo que rolou durante a programação. Antes de apresentar os resultados, vamos ouvir alguns dos organizadores e representantes dos times presentes nessa segunda edição da Copa Antifa. Confira. Estou aqui com o companheiro Pipoca, um dos organizadores aqui da segunda Copa Antifa, Copa Antifascista, que este ano conseguiu aí juntar 6 times, né? Vai falar um pouquinho da importância dessa Copa, né? E qual é a perspectiva para os próximos campeonatos, né? E como é que tá a Copa aí? Quem tá na frente? Bom, a Copa começou agora às 10 horas, o primeiro jogo já foi a gente do Movimento Sem Terra contra o time Barcemonas. Não, Barcemonas está jogando agora. O time dos anarquistas que também jogaram, ganharam de 3-0 a gente. Foi. Mas assim, no geral, a Copa é uma confraternização também, um encontro da turma que discute futebol e também aproveita para poder discutir política junto, né? Então, saber que o futebol ele também tem um propósito, claro, de discutir o lazer, mas também discutir o sentido do próprio futebol como um aspecto da organização nossa de sociedade. E também é um reflexo do crescimento dos projetos totalitários na sociedade, né? Que a gente chama de fascismo, bolsonarismo, esses ismos reacionários que existem hoje. A gente também está combatendo isso porque a gente é um time que joga futebol, ou os times jogam futebol, mas também discutem seus problemas ligados à democracia, né? Então tem um time de futebol agora que está jogando, que é o Barcemonas, que são o time de LGBTQIA+, e eles Legal. também discutem, jogando com o MAB agora nesse momento. Eles discutem, MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragem. Então tem esses temas que também entram no debate da discussão da luta democrática por direitos nos diversos aspectos que cada time tem sua representação aqui. Muito bom. Pipoca, a gente vê algumas experiências assim, de torcidas, né, que defendem a democracia no Brasil, né? O caso da democracia corintiana, né, e outras torcidas de outros clubes, né? Aqui no Pará a gente tem 2 torcidas, o Papão Antifascista, a Remo Antifascista. Acho que isso é um processo de politização no sentido de defesa mesmo, né, de valores democráticos, né, que vem sendo assumido principalmente por torcidas, né?
de forma geral. Esse torneio é resultado disso, inclusive, é resultado da união que teve. Quem são os principais organizadores desse time? São justamente as torcidas antifascistas do Paysandu e do Remo. É uma forma de também fazer esse debate. Eles sabem que a arquibancada pode ser um espaço também de divulgação das lutas antifascistas, da luta por democracia, de poder discutir a situação do estádio, para além de tornar o estádio caro, mas também de acesso para a população pobre. Então esses direitos que eles também discutiram, os direitos também de diversos sujeitos estarem ali na arquibancada, como eu falei. Se a gente deixar, daqui a pouco não entra numa arquibancada por pressão da própria torcida, por exemplo, as pessoas que têm outros interesses sociais, como eu falei, como no caso eu citei agora os LGBTQIA+. Já pensou uma torcida? Já pensou isso? Né? Daqui a pouco estou dizendo que mulher não pode entrar em certos momentos. Sim. Então, eles também discutem isso, discutem o papel que o futebol tem também influenciar para pensar um futebol mais democrático também, né? E aí a torcida antifascista do Remo que passando aqui são essa expressão que surgiram na luta antidemocrática e fazem um debate. E aqui juntaram a gente agora na segunda Copa, convidaram a gente do Movimento Sem Terra, mas convidaram outros. Legal. E a perspectiva, a conversa está tendo é de criar uma liga no futuro aí. Mas muito mais do que criar liga e tal, é fazer com que esse debate vá para os diversos níveis da sociedade e também seja espaço de símbolo de... Por exemplo, tu pode estar numa arquibancada lá e botar um protesto naquele momento que precisa ser feito, uma bandeira, com uma faixa e tudo. Então eles podem, essa tarefa de também politizar o espaço, de discutir o acesso do campo do futebol. E o patrão da torcida antifascista do Paysandu do Remo foi que puxou esse debate inicialmente aqui no estado. Como referência, tendo, claro, as torcidas que já foram citadas, né, do Corinthians, né? Sim. E também do Palmeiras, essa turma lá do Centro-Sul, do Rio, São Paulo. E aí, o MST tem chance ainda? Cara, a gente está começando a organizar nosso time, né? Já acabou? Já é mata-mata? A gente vai ter mais 2 jogos. Tem mais 2 jogos. Tem chance ainda. Todo mundo, aí melhor pra final. Entendi. Tem chance, a gente vai fazer 2 vitórias, vamos estar tranquilos. Vai fazer bonito aí nos próximos. Vai fazer bonito. Boa sorte aí, Boca. Valeu, cara. Muito bom. A gente também está sofrendo agora um mandato de despejo do acampamento Terra Cabana, que fica em Benevides. Estou querendo fazer essa denúncia, né? Um acampamento que vai resistir. A gente convida a turma a apoiar a gente nessa luta pela reforma agrária, pelo assentamento que já está lá há uns 7 anos, e de organizar, porque lá na verdade não tem só o nosso assentamento também, né? O nosso acampamento tem um conjunto de outros acampamentos ao redor que vão ser despedidos. A gente está se juntando aí para poder manter o espaço, a terra e produzir nela alimentos saudáveis para toda a população. Muito bom, Poca. Chamando aí toda a comunidade cabana a se somar na defesa desse acampamento, né, que é um assentamento, né, o Terra Cabana, porque ali as pessoas estão exercendo seu direito de ter um pedaço de terra para plantar, produzir alimento saudável que alimenta a população do entorno. E é um direito constitucional, né, direito à terra, ao emprego, a uma renda, e isso pode ser negado pelo Estado, né, novamente o Estado descumprindo sua função de garantir esse direito fundamental. É isso. Estou aqui com o Will, que é um dos organizadores aqui da segunda Copa Antifa, que faz parte também da Papão Antifascista, a torcida organizada do Paysandu. Vai falar um pouquinho da organização dessa segunda Copa, né, e quais as perspectivas aí para os próximos eventos, né, e também chamar aqui a comunidade para vir prestigiar o evento. Fica à vontade aí, Will. Beleza, Daniel? Alô, galera do Pororoca Cabana. Nosso evento começou agora há pouco, né? A gente está aqui no segundo jogo, são 6 times. Time das Barcemonas, time A Conquista do Pão, né? Um time anarquista, time do MST, o time do MAB e os times do Paysandu Antifa e da Remo Antifa. Então é a segunda Copa que a gente busca congregar, né? Articular os movimentos sociais que estão na luta aí por democracia, por justiça social, contra o fascismo e o autoritarismo. É um momento também de comemoração, né, de confraternização por conta da grande vitória eleitoral que a gente teve aí. Conseguimos eleger o presidente Lula, derrotar o projeto bolsonarista, fascista. E é um momento pra gente se divertir, jogar uma bola, enfim, se congregar e também articular as nossas lutas e também pensar ações de solidariedade. Então a gente está pedindo aqui 1 quilo de alimento não perecível como uma espécie de ingresso simbólico para participar do evento, para jogar ou para assistir, enfim, para conversar. Então é um momento mesmo de felicidade, né? Fim do ano aí chegando,
momento de comemorar essa grande vitória e preparar as lutas aí do ano que vem. Ano que vem a gente pretende fazer a terceira Copa Antifa e articular mais times de esquerda, mais times dos movimentos sociais, para que a gente possa, através do futebol, politizar nossa intervenção, enfim, e nos solidarizar, fazer campanha de solidariedade, nos articular melhor para os desafios que vão vir aí. Muito bom, viu? Como é que tá o Paysandu Antifascista aí? Olha, tem chance? O time tá um pouco desfalcado, mas o pessoal tá chegando, nosso time vai jogar daqui a pouco e eu acho que tem chances, assim, tem chance de disputar o segundo lugar, porque na verdade as Barcemonas, que foram campeãs aí na primeira edição do torneio, estão dando aqui uma lavada aqui no time do MAB. É um time muito bem treinado, muito talentoso. Então eu acho assim difícil. Se eu fosse apostar minhas fichas, eu apostaria na Barcemonas. Mas eu acho que um segundo lugar, né? Um título aí de vice-campeão, acho que o Paysandu Antifa pode pleitear aí. Olha, qualquer coisa eu tô aí, viu? Vamos precisar. Valeu, um abraço, galera. Tô aqui com o Felipe, que é da Remo Antifascista, um dos diretores aqui, organizadores desse segunda Copa Antifascista. E primeiro, Felipe, para parabenizar pelo evento, né? Muita gente está chegando aqui, está sendo um sucesso total. 6 times antifascistas estão aqui, que representam diferentes segmentos da sociedade. Como que foi essa organização, Felipe? Fala um pouquinho pra gente aí e a importância dessa segunda Copa aí para a sociedade. Bom, primeiramente agradecer também, né, por estar aqui, né, representando esse canal importantíssimo aí de comunicação, né, que é a Pororocacabana. A Copa Antifascista, inicialmente, ela surgiu como uma confraternização anual do movimento Rio Paysandu Antifascista, né, que são movimentos que são co-irmãos aí na luta contra o fascismo na cidade. E desde o ano passado nós resolvemos ampliar, né, abrindo também para outros aliados aí que no decorrer do ano têm se destacado com a gente nas lutas aí nas ruas. E aí no primeiro ano nós agregamos as Barcemonas e a Conquista do Pão, né, que é o time de anarquistas, mais a Barcemonas, que é o time LGBTQIA+. E esse ano agora agregamos o MAB e o MST. E aí, bem mais do que a disputa futebolística na quadrilha, isso é uma grande confraternização, né, dos que sonham e lutam para fazer da nossa sociedade uma sociedade mais justa e igualitária. E aí esse ano, né, com todos esses acontecimentos, né, nos últimos dias e últimas semanas aí, voltarem para a questão eleitoral, né, a gente tem enfatizado muito, né, essa importância de saber jogar, saber perder, saber disputar, que isso vale tanto para o jogo democrático quanto para a vida, né. E é isso, a nossa perspectiva aqui hoje é essa, né, é que esse evento seja uma grande ceia, né, dos que sonham com uma sociedade mais justa. Nós vamos ter feijoada daqui a pouco, né, no almoço, né, para todos e todas estiverem presentes, né. Tivemos um lanche já de manhã dos atletas. E a premiação é bem simbólica, então um troféuzinho, uma medalha, mas o principal é a confraternização. Ao contrário dos campeonatos tradicionais, né, que estimulam essa rivalidade tóxica, no sentido do time se digladiarem e tudo mais, aqui não, aqui a gente estimula o agregar, a gente estimula a cooperação, a gente estimula a solidariedade e a união. Felipe, faz um convite aí para a comunidade. Bom, quem estiver por Belém aí, adjacência, né, que quiser vir para cá, estamos aqui no Sinditif, né, que é a sede campestre do sindicato dos técnicos das universidades federais aqui de Belém do Pará, situado aqui na Avenida Dalva, número 89, na Marambaia. Quem estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, pode vir para cá. A entrada é franca, é sugerido que se traga a partir de 1 kg de alimento não perecível, para que a gente possa, pós-evento, né, doar quem necessita, mas todos e todas serão muito bem-vindos, podendo contribuir com o alimento ou não. Temos aqui uma piscina infantil liberada, temos o verão, vamos ter um almoço e muita resenha e música igual pra gente. Maravilha. Futebol pra assistir. Valeu, Felipe, parabéns, meu amigo. Deixei o carinho aí de toda a comunidade Cabana e o canal Pororocacabana também. Gratidão, mano. Isso aí, gente. Estou aqui com a Camila, da torcida do Remo Antifascista, Remo Antifa. Camila, primeiro fala um pouquinho da filosofia dessa torcida e da importância desse torneio, né? A Copa Antifa, organizada, né, por nós do movimento Remo Antifascista, desde 1914 também da Paysandu Antifascistas e outras torcidas que a gente se organiza, né, se junta para fazer essa festa linda que está acontecendo agora, para comemorar e ao mesmo tempo celebrar, né, essa luta pelo futebol e ao mesmo tempo para se afirmar politicamente, mostrar que a gente é contra todas essas opressões que ocorrem dos grupos considerados minoritários da sociedade e que nós
torcedores antifascistas de Remo, de Paysandu, nós estamos sim unidos na luta pela democracia. É isso que mais importa. Legal. E como é que tá o Remo aí? Olha, o Remo, melhor não falar não, deixa quieto. Fala aí, Camila. Ei, a gente está na mesma situação, né? O Remo antifascista e o Paysandu antifascista, eles foram pioneiros, né, nesse movimento e tal. Mas desbancaram a gente, né, Camila? Com certeza, Barcemonas aí. Barcemonas está arrebentando. MAB estão arrebentando. MAB, o MST. Merecidamente estão aí na frente. E aí, agora ainda tem chance ainda. Tem chance ainda, mas independente de quem ganhe, o importante é essa confraternização, né, Camila? Eu acho que o importante é a união de todos esses coletivos, né, que lutam por um país melhor, por um mundo melhor, né? A competição é só em campo. Só em campo. Aqui Saiu, fora a gente todo está mundo muito unido, de mãos dadas. Legal. Conseguimos derrotar o fascismo nas urnas, perdão. Agora vamos conseguir nas ruas, juntos, unidos, por um futebol democrático, antifascista. É isso, vamos seguir. Valeu, Camila, parabéns aí. Estou aqui com o Fernando Carneiro, vereador do PSOL aqui de Belém, que é um apoiador aqui desse segundo torneio, né, segunda Copa Antifascista aqui de Belém. Fernando, a importância desse torneio, a importância do futebol, né, como um espaço também de lazer, de confraternização, mas também de discussão política, né, a respeito da sociedade, dos problemas, de melhorias para o povo. Todo mundo sabe que o Brasil está passando por um momento muito difícil. A gente conseguiu uma grande vitória, maiúscula, que foi derrotar Bolsonaro nas urnas, mas o fascismo está aí, a extrema-direita está aí. É importante que a gente permaneça organizado, mobilizado, e eventos como esse, que o futebol é uma paixão nacional, todo mundo sabe, mas a gente está aqui congraçando diversos segmentos, o pessoal do MST, o pessoal do MAB, o Barcemonas, o Papão, o Remo, fazendo uma luta unificada contra o fascismo, contra toda forma de preconceito também, a LGBTfobia, o racismo, o machismo. Acho que é muito importante que a gente aproveite esses momentos de lazer e de paixão para reafirmar o nosso compromisso na luta pela democracia no nosso país. Então, tá de parabéns a segunda Copa Antifa de Belém, e vamos seguir adiante. A luta não terminou, derrotamos Bolsonaro, falta derrotar o bolsonarismo, e vamos adiante, que a luta pela democracia é bonita e a gente tem que ser alegre, a gente quer alegria, a gente quer isso, congraçamento e felicidade. Vamos juntos. Valeu, parabéns aí pelo apoio, viu, Fernando? Sempre. Importantíssima a cultura, o esporte, importantíssimo aí. Sempre. Grande abraço. Valeu. Eu tive a oportunidade de emprestar um pouco do meu decadente futebol ao time do Paysandu Antifa, o meu time de coração, o que evidentemente não contribuiu muito. Felizmente, para o Papão Antifa, o meu joelho bichado reclamou logo no início do primeiro tempo do segundo jogo. Estou aqui com a Midian, nossa técnica, coordenadora do Paysandu Antifascista, presidenta, ministra. Midian, me diga uma coisa, tá tenso esse jogo, não tá? Paysandu e MST. A luta é pra valer. Mas toda a solidariedade aos companheiros do MST, né? Mas vão perder porque o jogo aqui tá mostrando a qualidade técnica do jogo. Vocês estão olhando? Midian, qual a importância da segunda Copa Antifa? Bom, primeiro é um momento para confraternizar, né? A gente está aqui também após momentos muito tensos, né, de luta aí eleitoral. Nós derrotamos o fascismo, então esse é um momento também de descontração, da gente da gente poder se abraçar, poder festejar, poder comemorar essa vitória que a gente teve nas urnas, né? Reafirmar essa vitória, né, das urnas e entender, né, que o futebol é esse espaço de se relacionar, né, e de vibrar também por dias melhores. Então, a gente está aqui na segunda Copa Antifa, né? E posteriormente nós vamos construir um segundo seminário também pela democratização do futebol em Belém do Pará. Então, esse espaço também é um pontapé para essa questão do nosso evento, digamos, mais acadêmico, talvez, mais político, que é o evento do seminário. E Mid, se alguém quiser participar aí da torcida antifascista, como é que faz para encontrar vocês aí? Bom, nas nossas redes sociais, né, no Instagram é
Frente 1914. No Twitter também, eu acho que é o mesmo. Não sei se é o mesmo, acho que é o mesmo. Mas enfim, eu acho que dá pra nos buscar nas redes, mandar mensagem que a gente dá uma. Legal, legal. Valeu, Midi. Mais um pouquinho aí do Papão e MST. Papão, Antifa e MST. O MST acabou de ganhar o Paysandu de 4-2 com gol de voleio. Vamos aos resultados dos jogos. Na primeira rodada, a Conquista do Pão bateu o Sem Terra Futebol Clube por 3-0. O Barcemonas abriu 3-2 sobre o MAB. Paysandu e Remo Antifas empataram em 1-1. Na segunda rodada, o MAB venceu a Conquista do Pão por 2-0. Barcemonas goleou o Remo Antifa por 4-0. Sem Terra Futebol Clube venceu o Paysandu Antifa de 4-2. Na terceira e última rodada, a Conquista do Pão venceu o Remo Antifa por 2-0. O MAB venceu o Paysandu Antifa por 3-1 e o Barcemonas venceu o Sem Terra Futebol Clube por 3-2. Com isso, os resultados da fase de grupos ficaram da seguinte forma. Grupo A, Barcemonas liderou invicto com 9 pontos, a Conquista do Pão ficou em segundo lugar com 6 pontos e o Paysandu Antifa alumiou o fim da fila com apenas 1 ponto. No grupo B, o MAB ficou em primeiro lugar com 6 pontos, o Sem Terra Futebol Clube ficou em segundo com 3 pontos e o Remo Antifa segurou a lanterna com apenas 1 ponto, assim como o seu rival do grupo A. Na disputa pela terceira colocação, o MAB e a Conquista do Pão empataram em 0-0 e ambos conquistaram o terceiro lugar na competição. E na grande final, o favoritismo se confirmou com a vitória do Barcemonas LGBTQIA+, de 2-1 em cima do MAB, alcançando assim o bicampeonato da Copa Antifa. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Parabéns para o Barcemonas LGBTQIA+, por mais essa conquista de título, mas também pela luta desses companheiros e companheiras contra a homofobia e pelo direito de orientação sexual e identidade de gênero. Após a vitória, seguiu-se a cerimônia de premiação com a distribuição das medalhas e a entrega do troféu para o grande campeão. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Também, durante a programação, foi servida uma feijoada preparada com muito carinho, além de muita música, dança e resenha. E dos parabéns à pequena Sem Terrinha Maia, que comemorou o seu aniversário e recebeu muito carinho de todos. Muitos anos de vida. Parabéns. Agora, tem uma coisa de saudade no meio da noite.
Para você que tem um time antifa ou que pretende formar um, se apresse e se organize para participar da terceira Copa Antifa de Belém, que em breve será divulgada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.